E esse aqui é mais um episódio do Fora de Órbita com Micaela Ohana. E aqui a gente tem um tema muito interessante, que é o de Bots a Bytes, como a inteligência artificial impulsiona a arquitetura de dados. E esse episódio está muito legal. Ele vai fazer com que você, que está aqui assistindo a gente, você tenha vontade de vir aqui presencialmente no Universo TOS 2024. Na verdade, não, no 2025, porque o 2024 a gente tem só mais um dia. Mas esse primeiro dia aqui em especial, eu vou falar com um convidado muito legal, que é o Elemar Júnior. Eu tô aqui com ele. Elemar, muito prazer de estar aqui contigo. Eu vou pedir para você, antes, se introduzir aqui para o pessoal, para quem não te conhece ainda, porque eu aprendi muito com você. Talvez a pessoa que está assistindo aqui, a gente também. Bom, em primeiro lugar, que alegria estar aqui. Né? O Universo TOTOS é realmente um universo, o evento todos os anos consegue se superar. Eu estava comentando sobre isso, é impressionante como no ano passado eu achava que o evento já estava incrível, insuperável, e nesse ano, nas primeiras horas, nos primeiros minutos caminhando, você já pode perceber que o evento está bem maior, com uma estrutura bem mais qualificada. Realmente o pessoal da TOTOS está de parabéns, não para de me surpreender mesmo. Cara, legal estar aqui, legal falar sobre tecnologia, legal a gente poder falar sobre inteligência de dados, inteligência artificial, como que isso está transformando a vida e a rotina das pessoas. Eu trabalho com tecnologia já tem mais tempo do que eu gostaria de admitir, já são mais de 30 anos, mas cara, é impressionante como os últimos anos foram diferentes e vão ser mais, eu acho, os próximos vão ser mais, porque a gente está no meio de uma transformação, eu percebo dessa forma. Caramba, Elemar, e assim, você passou por várias transformações, eu acho, dentro da parte de tecnologia, né? Sim, sim. Essa, em último, eu acho que ela tem sido muito forte também, no impacto que ela tem tido na vida, não só das pessoas que trabalham com tecnologia, mas também das pessoas que não estão diretamente conectadas, né? E até eu ia te perguntar, muito focado nessa evolução da IA em específico. Quando a gente pensa em dados, né, que é ali uma parte essencial ali da parte de tecnologia, como você vê que a IA, ela tem afetado, né, a parte da evolução ali, como a gente lida com os dados? Eu acho que houveram 3 vetores importantes que influenciaram a indústria de uma maneira geral, não só em tecnologia, mas também fora da área de tecnologia. Novos modelos de negócio se pautaram nesses 3 vetores. O primeiro deles, processamento. Cara, nos últimos anos a gente tem visto uma escalada na capacidade de processamento dos computadores, dos celulares, tudo está muito mais potente. Deixa eu te dar um exemplo prático, tá? O supercomputador que derrotou o Garry Kasparov, talvez você nem saiba nem desse supercomputador, nem do Garry Kasparov, porque já faz tempo, foi em 97, o tempo voa, tá? Mas o Garry Kasparov perdeu para um supercomputador, que era o Deep Blue. E deixa eu te perguntar uma coisa, se você fosse tentar achar hoje uma máquina para competir com o Deep Blue, que máquina você acha que poderia competir com essa super máquina, uma das maiores do seu tempo? Que máquina você acha que seria equivalente do Deep Blue? Caramba, provavelmente uma que tivesse bastante processamento, né? Então, Sim. a gente está falando aí de GPUs aí muito potentes, alguma com RTX, mas RTX eu acho que é bem A100, alguma coisa assim. Será? Olha só, um Galaxy S5 de 2014 era 10 vezes mais poderoso em termos de processamento do que o Deep Blue de 97. Então, o fato é, a capacidade de processamento tem crescido de maneira exponencial. A conectividade tem aumentado de maneira exponencial. Você tem coisas mais conectadas. A internet das coisas, o mundo está cada vez mais conectado. Todo dia a gente fala de sensores. Eu tenho sensores, você tem sensores, nossos celulares, tudo está conectado o tempo todo. Nós estamos hiper conectados. E a terceira delas é a capacidade de armazenamento. A gente produz uma quantidade colossal de dados todos os dias. Nem todos eles estão relevantes, tem muita foto de gatinho, foto de prato, mas enfim, a gente produz informações, um volume de dados como nunca. Então se combina aí processamento, armazenamento e conectividade, esses 3 vetores que têm crescido de maneira exponencial, esses 3 vetores estão impactando a indústria já há bastante tempo. Pensa nas chamadas organizações exponenciais. Netflix, processamento, armazenamento e conectividade. Airbnb, processamento, armazenamento e conectividade. Amazon, processamento, armazenamento e conectividade. Todas elas se construíram em torno desses 3 vetores. E o que acontece? O mundo tem crescido em processamento, armazenamento e conectividade de forma exponencial. Só que nós continuamos lineares, né? Então, como que a gente aguenta um mundo cada vez mais exponencial sendo linear? A gente precisa do algoritmo, né? E é onde a inteligência artificial vem para ajudar.
e tem ajudado há bastante tempo, só que de um ano para cá, ela se popularizou, se democratizou. E essa talvez seja a transformação mais interessante. E uma coisa que eu gosto muito do que você falou, né, que não seria possível ter esses avanços se a gente não tivesse avançado na questão de hardware com software. Exatamente. Então, não adianta nada você ter algoritmos super robustos, né, um modelo de machine learning, etc., que ele tenha um potencial muito forte de ter um trabalho de dados imenso, se você não tem a capacidade computacional de processar esses dados, né? Isso é interessante porque, olha só, inteligência artificial como termo foi usada a primeira vez em 56. 1956. Bill McCarthy, né? Exatamente. Então, olha só, 56, 44 mais 24 são 68 anos. É isso mesmo? Ou seja, 68 anos em que se usa esse termo. Fatalmente, quando se utilizou a inteligência artificial a primeira vez, não se pensou tanto na precisão. Então, tem gente que diz, inclusive, que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Concordo com isso em partes, tá? Mas o fato é, a gente tem utilizado mais IA e muita coisa que foi estudada ou teorizada no passado começou a ser possível só recentemente. A gente passou por um grande período de descrença com relação à IA. A IA não prometia muito mais do que entregava, mas realmente de um ano e meio, 2 para cá, a gente tem visto o mercado se transformar. Exatamente. Eu acho que uma coisa que ajudou muito nisso, Ademar, não sei se você concorda comigo, teve aquele tempo ali que o pessoal estava muito descrente, né, do poder da IA por conta dessa promessa, né? Foi uma fase muito forte. Mas agora, eu acho que uma coisa que foi muito canônico, um evento muito canônico ali mesmo, quando a gente fala de IA, foi colocar isso na mão das pessoas. Porque quando eu estava trabalhando, eu já trabalhei em vários projetos de IA, era muito complexo para você fazer uma venda de um projeto de IA para uma empresa. Porque tinha vários fatores, né? Um deles era a incapacidade de a gente materializar a IA, como que a gente conseguiria ver o ROI mesmo, assim, qual é o material disso? Aí quando você coloca um chatbot na mão das pessoas que tem uma capacidade muito forte de prover essa melhoria em alguma produtividade, alguma eficiência, ou mesmo uma ação que ela é muito mecânica, ela não tem aquele retorno ali que você gostaria de satisfação pessoal e profissional. Então quando você coloca isso na mão das pessoas, eu acho incrível o quanto que as pessoas percebem o valor de fato da IA, né? Eu vejo o seguinte, o teu repertório, ele determina duas coisas. Primeiro, ele determina o tipo de problema que você consegue resolver. Né? Poxa, se você precisa ter um conjunto de saberes aí para conseguir resolver determinados problemas. Por exemplo, aqui nesse estúdio, você não tá, quem está acompanhando, você que está acompanhando não sabe, mas tem uma galera que sabe pra caramba sobre captação de vídeo, sobre captação de áudio, sobre iluminação, sobre maquiagem, maquiagem, legal, hein? Mas olha só, essas pessoas, pelos saberes que têm, conseguem resolver uma série de problemas que eu não sei resolver. Mas tem outra coisa que é bem legal. Essas pessoas também conseguem perceber problemas que eu não consigo. Porque os saberes delas permite que elas consigam ver coisas que não estão bem. Sim. E que eu não percebo, porque eu não tenho esse mesmo saber. Então o que acontece? A formação do repertório é essencial para que você consiga não só resolver problemas, mas perceber problemas. Como as pessoas não tinham experiência com o IA, elas, primeiro, não conseguiam ter clareza sobre o que podia ser feito com o IA e também não percebiam problemas que a IA poderia ajudar a resolver. Quanto mais as pessoas experimentam, mais o repertório se expande, mais o repertório se expandindo, mais possibilidades de solução. E é isso que a gente está vendo acontecer. Mais gente, cada vez mais, acessando mais inteligência artificial e achando novos usos. Tem uso criativo, tá? Você tem de produção de texto, que é o mais normal, e aí você tem o chatbot. Você já tem produção de foto, isso já tem algum tempo. Outro dia eu estava brincando com produção de música. Cara, eu fiz redação de música com a ChatGPT e gerei num tom de rock, né? Junto com outra inteligência artificial. E, cara, incrível. Você toca um instrumento? Com instrumento, sim. Eu toco, né? Mal pra caramba. Mas compensou porque, poxa, compensou. De teoria eu entendo, sabe? Então eu disse exatamente o que eu queria e eu cheguei à conclusão que agora eu sou um produtor musical. Olha só. Produtor musical. Mas olha, essas possibilidades, o fato é, cara, a próxima campanha, a próxima sessão de campanha política no Brasil seguramente vai ter um bocado de jingle composto por inteligência artificial. E isso é bem interessante. Você começar a perceber a mudança das dinâmicas, né? Porque coisas que eram inacessíveis agora são não só acessíveis, mas práticas, viáveis, enfim. É legal pensar em como o mundo se transforma e rápido quando as pessoas têm acesso às coisas. E são potencializadas, né? Eu vejo que tem potencializado muito habilidades que, por exemplo, você já tocava, né? Mas às vezes você não tocava de uma maneira que você queria estar alcançando ali. Então eu acho que isso ajuda muito, né? Ajuda.
Tem os dois lados. Eu acho que você tem uma dinâmica nova de aprendizado. Né? Nosso sistema educacional, por exemplo, durante muitos anos deu ênfase a ensinar as pessoas a dar boas respostas. Né? E agora, com as inteligências artificiais, com as ferramentas que estão aqui para nos apoiar, a ênfase cada vez menos é sobre dar as melhores respostas e mais sobre fazer as melhores perguntas. Né? Então, a gente está nesse limiar de preparar uma nova geração mais habilitada para fazer perguntas melhores. Né? Exatamente. E é complicado, assim, tem uma transformação cultural que vai ser necessária para fazer as coisas acontecerem de verdade. Sim. E você aí de casa, que provavelmente utiliza a IA no seu dia a dia, você deve estar familiarizado com a palavra do prompt, né? Sim. Então, os prompts, acho que o que a Elemar está falando de uma maneira muito enfática é que se você não souber instruir a IA da maneira com que você espera o seu retorno, ou seja, se não estiver claro para você o problema e o que você está buscando através daquela instrução, você não vai ter um bom retorno. E o bom retorno, ele não está conectado estritamente com a IA, e sim com a sua capacidade de materializar a sua dor em palavras, né? E de novo, eu penso... Eu já passei por várias situações em que eu chegava no Google ou numa ferramenta de busca qualquer e eu ia procurar a solução para um problema. O primeiro problema que eu tinha eu não sabia como descrever o problema que eu estava enfrentando, certo? Sim. Então, as buscas não... Do nada, eventualmente eu encontrava o termo certo, a expressão certa e o mundo se abria, né? O mundo de possibilidades se abre. De novo, acontece a mesma coisa com as inteligências artificiais. Eu entendo que você tem um mundo de possibilidades, mas tem que saber exatamente como explorar essas possibilidades. E do jeito certo, tá? Porque a IA, principalmente os modelos, como por exemplo o GPT, que é um dos mais famosos, muitas pessoas assumem eventualmente que esses modelos são oráculos. Você pode perguntar qualquer coisa para eles e eles vão te responder sempre certo. E não é o propósito deles, tá? Aliás, se você está utilizando ferramentas de IA generativa como oráculo, você está fazendo errado. Você vai passar vergonha, vai ser ruim, tá? Porque elas erram, e erram do pior jeito, sabe? Elas erram com convicção. Cara, qual é a resposta para essa pergunta? É tal. Daí você fala, não, mas essa resposta não está certa. Você está correto em sua observação, desculpa, aqui está a resposta certa. Não está. E aí você percebe que, poxa, não dá para confiar em tudo. E as pessoas dizem, poxa, mas então não dá para confiar na IA. Não dá para confiar na tua capacidade de usar IA, porque você está usando errado. Entende? Exatamente. Então, é ferramenta, tá? Aprende a usar certo ou... aprende a usar certo, não tem outra opção por enquanto. E Elemar, você falou uma coisa muito importante, tem que saber utilizar, né? E eu acho que assim, as pessoas, eu por exemplo conheço você de duas facetas, né? O Elemar que é empreendedor, que trabalha ali, tem a sua empresa, e o Elemar que é educador, professor, que eu conheci você através dessa primeiro. E acho que assim, interessante, você tem experiências que são complementares. E como que você vê a IA se conectando no seu dia a dia? Como que o Elemar utiliza a IA de uma maneira produtiva, eficiente? Eu percebo o seguinte, eu acho que todos nós, o que determina qual o volume de resultado que você tem, né? O que vai determinar eventualmente quanto de resultado você obtém são duas coisas. Uma é a utilidade daquilo que você sabe fazer, né? Cara, qual é a utilidade, qual é o tipo de problema que eu resolvo e que utilidade a solução desse problema traz para o mundo. A primeira é a utilidade. A segunda é a raridade. Né? Se você é raro, você é uma das poucas pessoas que resolve o tipo de problema que você resolve, cara, se você é uma das poucas pessoas que resolve esse tipo de problema e esse problema é percebido como algo importante para algumas pessoas, então você vai ter melhores resultados, entende? Os resultados na carreira, os resultados na vida, eles não tem associação direta com o quanto bom você é fazendo o que você faz, mas o quanto bom você é, o quanto raro você é, o quanto útil é aquilo que você sabe fazer. O problema todo é que muito do nosso tempo é consumido fazendo coisas que não têm relação direta com nada daquilo que nos torna nem raros nem úteis. Então você passa às vezes muito tempo do teu dia fazendo atividades que são, onde você é, na melhor dos casos, medíocre. Redação de um texto, nem todo mundo redige texto muito bem, nem sempre você precisa de um texto produzido no estado da arte. A gente que elabora conteúdo, às vezes editando vídeo, coisa que gente muito boa faz muito bem, mas não é a nossa especialidade, nem nós temos também condições, infelizmente, de ter gente sempre tão qualificada produzindo esse tipo de material. Então, você perde muito do teu dia fazendo coisas em que você não é nem raro nem útil. Então, você tem um grande desperdício. Aonde que a IA te ajuda? E eu acho que ela deve ajudar. Exatamente te libertando daquelas atividades onde você não é nem raro nem útil e te deixando se concentrar em onde você realmente faz a diferença, porque assim você coleta mais valor. Mais importante, é assim que você gera mais valor para o mundo também.
Bacana demais, você trouxe um ótimo ponto. Você tem usado algumas ferramentas assim para isso? Você usa chatbots, por exemplo, mas Sim. tem alguma coisa específica? Você criou um chatbot para ajudar na edição de vídeo, alguma coisa assim? Sim. Eu entendo que você tem um composto, tá? Entre no passado, né? Nós tínhamos atividades onde a gente conseguia um bom nível de automação. Então você tinha automação de um lado. Aí você tinha algum tipo de trabalho que exigia, demandava inteligência humana, gente trabalhando. E aí depois você tinha uma sequência de novo de automação, certo? O ponto interessante é que as IAs elas permitem exatamente você substituir a tua intervenção humana em alguns pontos críticos. Então, por exemplo, eu consigo já hoje capturar um vídeo, certo? Então, fiz um vídeo com o celular para poder publicar no canal. Desse vídeo eu consigo transcrever por IA, eu consigo transcrever o que foi dito no vídeo, certo? Dessa transcrição, eu consigo determinar os pontos de silêncio, eu consigo, conhecendo esses pontos de silêncio, eventualmente eu consigo escrever um outro programa com automação para poder fazer os cortes. Cada hiato, né, que você vai conhecendo. Exato. E aí, por exemplo, eu posso colocar aqueles efeitozinhos mais básicos de aumenta zoom, diminui zoom, aqueles que dão um certo dinamismo para o vídeo. Cara, eu consigo também fazer isso de maneira automatizada. Se eu conseguir extrair o texto, eu consigo também colocar a legenda, né? E você sabe, cara, fazer legenda de vídeo... É um trabalho. É um trabalho. Então, eu consigo usar aquela captura de áudio que eu fiz e conversão em texto, eu consigo gerar isso, texto automatizado, e eu consigo usar uma outra IA para eventualmente também corrigir os deslizes desse entendimento, que é outro problema, tá? Porque quando gente que fala de temas técnicos, uma vez eu falei sobre array associativo, mas com esse meu inglês perfeito, fluente aqui, a pessoa entendeu arrayo associativo. Então você imagina... Um pouquinho diferente, mas foi pro ar. E no lugar de gerar valor, cara, as pessoas, meu Deus... O engajamento aconteceu, mas não da maneira que você esperava. Mas você tá falando de arreios, né? Eu sou do Sul. Enfim, pessoal, nossa... Não, cara, com a IA, então, eu consigo fazer a captura do áudio, consigo usar uma outra IA para fazer a correção daquilo e colocar a legenda no lugar. Então, literalmente, eu consigo fazer esse processo de produção de vídeo. Aí você coloca uma musiquinha de fundo, que, aliás, você consegue usar boas ferramentas hoje para conseguir gerar uma sequência de repetição de notas, enfim. Você coloca um videozinho, uma finalizaçãozinha lá com uma imagem com um logo e temos algo para publicar, certo? Então, temos aqui IA mais automação. Aí você usa uma outra IA para eventualmente transcrever aquilo para texto, você usa para gerar as legendas, você usa uma plataforma para poder agendar a publicação em conteúdo. Moral da história, hoje a minha rotina grava 15 vídeos por semana, já dá um trabalhão, mas 15 videozinhos de 1 minuto, bota numa pasta e esquece, né? Todo o resto... Sério, Sim. Por quê? Porque definitivamente editar vídeo não é uma coisa que eu faço bem, legendar não é uma coisa até fácil, tá? A gente aprende, mas dá um trabalhão, né? E tem um mundo de gente que faz melhor. O ponto mas Elemar, você não acha que você está tirando emprego das pessoas? Não, cara. Por quê? Porque no volume que eu estou produzindo, eu não preciso de um trabalho de edição que respeite, inclusive, a habilidade dessas pessoas, entende? Deixa essas pessoas se concentrarem para aqueles momentos em que eu quero um vídeo como aqui, com ambiente controlado, com iluminação, com sombra, com tudo feito de maneira bem mais profissional, né? Agora, para aquele conteúdo de volume, cara... Essa é a minha vida. Esse é um dos exemplos, tá? Um dos exemplos. E é bacana porque assim, você consegue focar nesse tempo que às vezes você teria para fazer uma coisa que no seu caso, você comentou que não é a sua habilidade mais forte, para você conseguir lapidar o seu conhecimento como expert naquele assunto e poder prover mais conhecimento para as pessoas que te assistem, né? Exatamente. Então, é muito sobre isso. É sobre tornar mais fácil, mais barato, enfim, menos arriscado, aquilo que você faz todos os dias. O que você faz todos os dias, mesmo que te consuma 5 minutinhos, mas, cara, você faz essa atividade, mas essa atividade talvez não precise mais ser uma atividade tua. Legal. Então, agora você usa, eventualmente, uma automação, mais, eventualmente, um motor de IA, e você faz uma coisa que vai fazer diferença de verdade. Agora, isso exige disciplina e, mais importante que isso, para você poder perceber aonde é possível, você tem que se permitir experimentar, porque senão você não vai conseguir fornecer a solução para um problema que você não consegue reconhecer, né? E isso demanda experimentação. Você não consegue conhecer a solução de um problema que você não consegue reconhecer. Isso é muito forte, né? Que vem aquela questão de você ter a vivência, você conseguir transmitir aquilo que você pensa em palavras, né? E endereçar aquela situação, né? Wittgenstein, falando sobre filosofia, né? Eu adoro filosofia. Eu também, então bora. Bora lá. Agora começou a sessão filosofia. Eu vou usar outra palavra, mas não pode. A gente está no universo TOTS, evento incrível, maravilhoso. É um universo de possibilidades. Então vamos explorar. Olha só.
O Wittgenstein, ele falou um tempo atrás, ele falava sobre a importância da linguagem, um filósofo de linguagem, né? E ele falava que você só consegue ter ideias que você só consegue formar ideias que você consiga expressar. Então, de certa forma, a limitação do teu vocabulário acaba de muitas formas determinando também a limitação do que você pensa. De certa maneira, sim. Não é de certa maneira, isso é científico. Esse é o triste, tá? Caraca, quando que dor. quando você delimita vocabulário, pessoas com tipo, se você não consegue expressar uma ideia, no longo tempo você não consegue ter essa ideia. Entende? Por isso que é tão importante, inclusive, a gente ter um cuidado todo especial sobre palavras proibidas, palavras permitidas, porque, de certa forma, você não está controlando só o que as pessoas dizem, você está controlando o que as pessoas pensam. Né? Isso é ciência, né? 1984 brinca com isso com a nova língua, né? Dizendo que você tinha um controle de redução da língua para poder... Pois é. Então, isso é muito sobre como a gente funciona, né? A gente precisa ter maneiras de expressar aquilo que sentimos, né? Para poder, de certa forma, terminar também as ideias que a gente consegue conceber, criar, evoluir. Esse trabalho de ampliação de vocabulário, de ampliação de recurso, né, que eu chamo de repertório, ele é fundamental para que você consiga, de fato, desenvolver habilidades que vão gerar mais valor. Então, você tirar esse tempo, eventualmente, onde você estava fazendo mais do mesmo, fazendo uma coisa que não agregava tanto valor, e concentrar esse tempo para uma atividade onde você vai conseguir produzir valor de fato, isso faz diferença e faz diferença pra caramba. Total. E você falou uma aplicação muito forte na parte ali de edição e criação de conteúdo, né, Lemar? Quando a gente algo que a gente tenta fazer. Eu tento, você faz muito bem há bastante tempo. Eu também estou na caminhada. Eu queria perguntar para você uma questão sobre desenvolvimento de software, porque eu, por exemplo, trabalho num produto que a gente também utiliza AI muito focado na parte de como a gente consegue potencializar as habilidades de uma pessoa desenvolvedora de software, né? Então, a gente tem N tarefas num dia, onde a gente consegue identificar alguns gargalos ali dentro da nossa equipe, que a gente consegue prover ferramental, prover um pouco mais de eficiência operacional. Como que você vê a IA aplicado? Vou te dar um exemplo, né? Sei lá, fazer um code review seria uma aplicação interessante, ou auxiliar num pull request, ou sair da inércia em algum ponto. Eu vejo assim, ó, pensando em desenvolvimento de software, a gente pode separar atividades de desenvolvimento de software em 3 grandes tipos de atividade que você faz durante o dia. Primeira parte, a mais óbvia, que todo mundo vai entender, se está acompanhando a gente, você entende, que é a implementação, literalmente escrever código, certo? Então, isso todo programador gosta de fazer, implementação, ok, nós temos um tempo para saber escrever código bem feito, enfim, essa é uma área importante de escrita de software. A segunda parte é a parte de design. Por quê? Porque você sempre acaba descobrindo, depois de um certo tempo, que aquele código que você escreveu, ele não tem que funcionar. Vai ter que funcionar por um tempo, mas você vai ter que conseguir modificar esse código. Então, ele tem que estar bem organizado, bem estruturado. E nasce o design. É quando você começa a usar padrões, enfim, para facilitar a tua vida. É um segundo grupo de atividades que nós, desenvolvedores, acabamos utilizando no dia a dia. E a terceira parte é detectar a intenção. Né? Cara, por quê? Qual o problema que eu estou resolvendo? Né? Por que eu vou resolver esse problema dessa forma? Então, a gente tem esses 3 momentos. Um programador que está em começo de carreira costuma dar uma ênfase muito grande para a implementação. Cara, eu quero saber mais a sintaxe da linguagem, do framework, das alternativas. Um programador um pouco mais experiente, que já teve a experiência de ter que manter software dele e dos outros, esse começa a se preocupar um pouco mais com design. E um cara realmente experiente, esse vai entender que, poxa, muitas vezes soluções ingênuas de design vão tornar tudo mais complicado, não mais fácil. Então, eu preciso ter um foco muito grande na intenção, tentar ser econômico no que eu uso de design e na minha implementação para manter a solução sustentável. Essas 3 atividades, eu entendo o seguinte, ó, implementação. Cada vez mais eu entendo que as IAs generativas nos apoiam bastante nesse esforço. O esforço de escrever código, certo? Você consegue hoje escrever código para Python sem saber Python, você consegue escrever código para C# sem saber C#, você consegue inclusive obter um review, né, quanto parecido com Python o teu código é. Por exemplo, eu sou um dev C++, tá? Toda vez no passado que eu tentava escrever um código Python, o que eu encontrava era um código C++ escrito em Python. Eu não estava escrevendo em Python de verdade, tá? Sim. Agora, com as IAs, eu tenho essa crítica. Então, isso é legal. Para implementação, a IA nos ajuda. Para o design, aí eu vejo que as IAs ainda não têm amplitude
Principalmente porque elas não fazem a conexão com a parte que eu acho que essa sim ainda é humana, demasiado humana, que é a parte da intenção. Ou seja, entender o problema que eu estou resolvendo, entender as implicações de escala, né? Você começa a entender, por exemplo, que as soluções mais eficientes, elas vão ser mais eficientes conforme a escala do problema que eu estou tratando, né? Você escrever um código que vai se manter estável para Google, para o Netflix, para TOTUS, é muito diferente você escrever um código para fazer o sorteio da quermesse no final de semana. Então, cara, a parte de entender a intenção, entender o design é uma coisa que ainda depende mais da gente. Onde que eu vejo que a IA ajuda, então? Mais na implementação. Então, escrita de código, acho que, cada vez mais, ferramentas como Copilot, ferramentas, enfim, tem diversas por aí, open source, e nem tanto. Mas você vai encontrar lá, para o design, um pouco menos, mas para a parte de intenção ainda é uma coisa que eu acho que nós vamos continuar fazendo por um bom tempo ainda, tá? Mas na implementação é lá que a coisa ganha volume. Eu achei muito interessante que você falou essa parte envolve planejamento, né? Eu acho que a capacidade humana ela é muito forte nisso. Tem até aqueles frameworks de o Agentic Framework, que você coloca vários agentes para trabalhar, um QA, um dev, uma pessoa que é mais focada em design. E aí tem que ter uma capacidade de orquestração desses papéis muito forte. É como se cada IA tivesse separado uma responsabilidade. Mas como é que você chega num objetivo? Quando eu comecei a brincar com isso, eu percebi que tinham vários gaps ali, dessa compreensão humana, sabe? Eu acho que tem uma coisa que é o quanto que você tem consciência da situação, né? Eu não sei como é que é para você, mas para mim, eu vou entendendo mais do problema na medida em que eu tento desenvolver uma solução para aquele problema, né? O time começa a entender mais do problema na medida em que vai entendendo, vai trabalhando naquela solução. Sim. Então, você não tem, no momento zero, compreensão plena do software que você tem que escrever e que problemas tem que resolver. Se você tivesse isso, talvez a IA fosse desempenhar ali um bom trabalho até. Agora, com o tempo, né, você vai ganhando essa familiaridade, você vai conseguindo fazer mais e mais, e aí, eventualmente, a IA consegue ajudar também mais e mais. A dificuldade, eu penso, está exatamente nisso. A gente conseguir perceber, né, que a gente tem essa demanda de consciência situacional, que é uma coisa que nós, humanos, temos, mas que a IA ainda não desenvolveu tão bem. Porque a gente não consegue expressar, né? Por exemplo, você sabe, eu sou apaixonado por teoria de sistemas e formação de teorias, enfim. Toda vez que você pensa numa teoria, eu fico emocionado com isso, porque o que é uma teoria? Tá? A teoria é uma tentativa de você explicar o que está acontecendo, né? Eu quero explicar o que está acontecendo, você formou uma teoria. Mais do que explicar o que está acontecendo, você vai lá e tenta também prever o que vai acontecer. Então você chega nos modelos, nas teorias, né? E, cara, isso funciona muito bem para física. Poxa, o homem chegou na Lua. É assustador você ver aquela Eagle aterrissando na Lua e você vê lá 5, 4, 3, 2, 1 e saber que não tinha sensor. Era a gente calculando com lápis e papel na Terra, né? Então o modelo econômico funciona muito bem. Mas nem sempre, né? A gente não consegue, por exemplo, tem aquele modelo famoso para avaliação de pessoas que é o DISC, você já deve ter ouvido falar sobre, as empresas adotam muito para tentar determinar o perfil do profissional. E eu entendo que ajuda mesmo. A única falha é você presumir que só existem 4 tipos de pessoas no mundo. Não existem só 4 tipos de pessoas no mundo. O modelo, por mais que ele tente ser preciso, ele ainda assim é incompleto. Ele só arranha uma superfície. Então, a quantidade de informação que a gente consegue efetivamente codificar e colocar para que uma máquina avalie é muito, muito, muito limitada ainda frente aos problemas e às situações que a gente está encarando e vivendo no dia a dia. Então, essa dificuldade de codificação, né, faz com que a nossa consciência situacional seja ainda bem melhor do que a da máquina. E vai continuar sendo por um bom tempo, tá? Pelo menos eu acho. Tá? Até lá a gente está salvo. Depois a gente vê Exterminador Futuro e foge para as montanhas. E a gente é tão complexo e plural, né? Eu acho que esse tipo de coisa... E a percepção do ambiente é uma coisa ainda que nós temos muito bem clara, né, Lemar? Eu acho que isso aí ainda... A máquina, eu vejo o caminho está muito rápido. Sim. Trabalhando na área, eu vejo a gente tem escalado muito rápido. Mas ainda assim, eu acho que a complexidade que a gente está chegando agora... ela é muito maior do que a gente já chegou até o momento também, né? Eu vejo que o problema todo é o seguinte, a gente fala sobre perspectiva, né? Durante muito tempo a gente fala sobre economia da atenção, né? E a gente hoje todo mundo compete para a atenção de todo mundo, né? Então, poxa, todo mundo tentando arrasta para cima, presta atenção no que eu estou falando, oi, 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 dança, fotinho para o saudação ao sol, enfim, toda essa coisa.
A gente viveu durante muitos anos a economia da atenção. Agora a gente está vivendo uma economia de perspectiva. Deixa eu te dar um exemplo simples, tá? Usando a própria GPT, eu gosto muito de fazer role-playing, sabe? Quando você pega e cria um prompt para fazer com que a inteligência artificial se comporte como sendo outra pessoa, né? Como sendo alguém. Eu gosto bastante de brincar com isso, né? E eu gosto, por exemplo, eu sou alguém que estuda filosofia, teologia, eu gosto bastante, por exemplo, de estudar a palavra, estudar a Bíblia. Por exemplo, certo? Legal. Cara, de um lado eu um dia criei uma persona para fazer emulação de Nietzsche. Do outro lado eu criei Papa Francisco. E coloquei os dois a analisar Gênesis. Deixa eles conversarem ali. E o interessante é o seguinte, tá? É a mesma informação, livro de Gênesis. É a mesma tecnologia, IA, mas setada para duas perspectivas completamente distintas. Uma de um ateu, filósofo, de outro de uma liderança religiosa. A interpretação que as duas personas deram para o mesmo texto foi completamente diferente. Porque entende? você personificou, né? De um lado, e esse é um ponto importante também, tá? A minha visão do mundo é diferente da tua, e é natural que seja. A minha perspectiva é diferente da tua. A gente vê o mundo através de uma janela, de um conjunto de lentes diferenciado. Então, eu não posso esperar que a máquina responda como um ser humano, porque falta para ela algo que nós temos, que é a perspectiva. A menos que eu instale nela a perspectiva que é a minha. Mas daí não é nem daí já deixa de ser artificial, né? Ela tem uma coisa que é mais enviesada. Então, o que nos confere unicidade hoje, né? E eu acho que esse talvez seja um ponto interessante. O que nos confere unicidade hoje é exatamente a nossa capacidade de ser gente, né? E eu acho que é isso que a gente tem que recobrar, inclusive pensando em futuro, pensando nas empresas, é isso que a gente tem que recobrar, a nossa capacidade de ser gente. Poxa, eu vou no médico, cara, se tudo que eu encontro no médico, no consultório médico, é o médico que me diz que eu tenho uma virose, certo? Me faz um diagnóstico que um algoritmo consegue fazer, poxa, eu tenho certeza que a máquina consegue ser uma máquina melhor do que o médico que está atuando como uma máquina. Não que eles façam isso sempre, tá? Isso é só um exemplo fictício, gente, por favor. Mas se o ser humano continuar insistindo em competir com a máquina, se comportando como máquina, vai perder. Já perdeu, certo? Agora, aonde que a gente faz diferença? Se comportando não como máquina, mas como gente, trazendo perspectiva, trazendo pluralidade, falando sobre inclusão, falando sobre... nessas coisas que a gente faz a diferença, quando não é simplesmente um conjunto de pesos colocado a um modelo. Aí a gente vai fazer sempre mais, sempre melhor, e potencializado pelas máquinas e não ameaçado por elas. Até comparando com a capacidade de processamento e aprendizado, né? Certo. A gente é finito em capacidade de absorção de conhecimento dentro de um dia. Se você coloca essa capacidade dentro de uma máquina, ela foi feita para ter esse processamento massivo de dados, né, Elemar? Então, algumas batalhas, se a gente pode colocar como batalha, eu acho que não seria uma coisa fair, mas alguns tipos de tarefas a gente sabe que não é comparável. Mas quais são aquelas que a gente é distinto, a gente é diferenciado, né? Acho que essa é a questão. Eu acho que para quem faz gestão de time, uma das coisas mais interessantes, os conceitos mais negligenciados, mais importantes, é o conceito de carga cognitiva, né? Todo mundo tem um limite de informação que consegue manter na cabeça ao mesmo tempo, Sim. certo? Quando você ultrapassa esse limite, você tem um despejo e você tem um swap, mais ou menos como acontece com a memória do computador. E isso explica, por exemplo, porque muita gente muito boa do nada se transforma em improdutiva. Né? Por quê? Porque a pessoa ultrapassou o limite de carga cognitiva dela. Ela está sempre fazendo swap, ela está sempre cansada, sempre se arrastando. Por quê? Porque ela está lidando com um conjunto e o volume de informações maior do que ela conseguia lidar. Então, qual é o grande ponto? É exatamente, cara, vamos poupar esse limite de carga cognitiva das pessoas, colocando essa carga, né, que não agrega tanta coisa assim, para sistemas, né, e vamos utilizar a capacidade das pessoas nas outras competências. Por exemplo, nós somos, por definição, criativos, né? A criatividade, ela nasce de quando você consegue aproximar conceitos que são aparentemente distantes. Cara, você consegue aproximar esses conceitos, aí nasce a criatividade, certo? Nós somos naturalmente criativos, e é nesse aspecto que eu acho que a gente vai continuar fazendo diferença por um bom tempo ainda, tá? Por quê? Porque nós temos
essa nossa capacidade de criar conexões, ela está diretamente associada com a nossa perspectiva, com a nossa história, né? Coisa que a máquina não tem. Aliás, tem, mas o horizonte ainda é curtinho, né? Tipo, você está falando de uma janela de contexto pequena, comparado com o que a gente lida. E você comentou de vários desafios ali dentro da sua fala, né? Alguns deles foi do planejamento, de percepção do ambiente, capacidade de ser gente, né? Sim, sim. Fora esses desafios, eu vejo muito forte também quando a gente lida com o IA, Elemar, que é focado na segurança do dado, questões de privacidade. Eu não sei se você aí de casa ficou sabendo, mas quando teve aquele rush do chatbot, a gente viu uma capacidade muito forte da IA, considerável ali, da gente ter essa revisão do código. Então, muitas empresas colocaram o seu código-fonte dentro dessas IAs, mas sem uma análise aprofundada de entender para onde será que esse código está indo. Será que está sendo retreinada a IA com base no meu código? E isso acabou trazendo vários problemas muito sérios, porque a gente não tinha ainda explorado, né, de certa maneira ampla da sociedade, que tinha, sim, esse retreino em várias dessas ferramentas, e isso trouxe ali um sério problema para algumas empresas. Então, esse é só um exemplo, né, Elemar, de cuidado que eu deveria falar, né, assim, que a gente tem nessa IA. Então, não sei se você tem algum outro exemplo ali que você vê. Eu entendo o seguinte, eu acho que é importante que a gente perceba que não é tanto IA aqui, tá? É muito sobre estatística, muito sobre análise de dados de maneira geral. Às vezes as pessoas brincam dizendo, poxa, parece que o meu celular me ouve, né? Porque eu estou falando sobre um tema, eu entro no Instagram e estou vendo sobre aquilo lá. Né? É bem pior do que isso. Na prática é bem pior do que isso. As pessoas precisam entender que não, elas não estão sendo ouvidas. Primeiro ponto, tá? Você está seguro, não tem ninguém te ouvindo aqui agora. Quer dizer, tem, mas quem você está permitindo? A máquina não, sozinha não. Mas o que acontece é, por exemplo, é importante que as pessoas entendam que toda vez que elas fazem a opção de usar um programa que é gratuito, o produto é ela. Né? Então, por exemplo, você escolhe usar uma ferramenta de e-mail gratuita. Cara, na hora que você está usando a ferramenta de e-mail gratuita, você está permitindo em segundo plano que ela envie teu endereço IP, da onde está solicitando aquela atualização. Você quer isso? Isso é bom para você. Só que ao mesmo tempo, revelar onde você está. Certo? Então, quem te fornece a ferramenta de uso gratuito de e-mail sabe durante o dia inteiro aonde você teve. Por isso que os anúncios que vão aparecer, magicamente, são a sua cidade. E o insano, olha só, ela também sabe com quem você estava. Porque se você tem duas pessoas usando o mesmo sistema, as duas pessoas estão requisitando a informação, então eu sei aonde que as pessoas estão. Quando você tira uma foto, poxa, mesmo que você não tenha nenhuma rede social, se eu tiro fotos com uma pessoa e do nada, no organizador pessoal dela, que é gratuito também, ela resolve taguear alguém, bastou alguém te taguear uma vez para o sistema saber onde que você teve para tudo, porque ele vai começar a associar com outras fotos, outras informações. Então, a quantidade de informações que a gente está fornecendo hoje com as redes sociais, usando qualquer rede social, tá, que não é muito grande. Por quê? Porque na prática o objetivo dessas empresas é coletar informações para poder fazer ofertas para você que sejam mais ajustadas. No final do dia é bom, porque você acaba recebendo ofertas sobre o que você quer. Teoricamente, se elas fazem bem o serviço, isso é bom. Agora, isso dá um nível de exposição, né, sobre a tua vida que talvez você não se sinta confortável em dar. Sim. Agora, é importante que você perceba isso. A gente fornece voluntariamente informações em abundância sobre o que a gente faz, onde a gente vai, as nossas preferências. Nas empresas, isso aumenta ainda mais, né? Porque, eventualmente, a utilização incorreta de algumas ferramentas vai fazer com que você adicione informações que são sensíveis também. Então, a administração de dados é uma coisa fundamental e relevante, mas não é um tema simples. Tá? Não é um tema simples, é um tema que demanda atenção, mas não é um tema em nada simples. Não tem uma solução fácil. Agora, para você que está adotando na empresa, qual é a recomendação direta? Primeiro, verifica com a tua empresa qual é a política que a empresa tem estabelecida para uso de informação. Legal. Não compartilhe uma informação na internet, seja com um modelo privado ou não compartilhe informação que você não pode compartilhar. Verifica se existe uma política definida. E para você que trabalha com segurança na empresa, tenta estabelecer claramente uma política. Pode começar até sendo restritivo no primeiro momento, tá? Porque, enfim, é perigoso você... Vamos colocar de forma diferente? O perigo reside sempre atrás daquilo que você não conhece. Então, se você não conhece alguma coisa, você está correndo perigo. Na hora que você conhece, aí deixa esse perigo, passa a ser risco.
certo? Então, ganha conhecimento sobre para exatamente decidir quais riscos você quer correr e quais riscos você não quer correr. E não corra perigo à toa. Como é que você não corre perigo à toa? Te informa. Meu amigo, se você está acompanhando a gente e trabalha com sistemas de informação, te informa, vai buscar informações qualificadas. Tem boas fontes. Exemplo, Universo TOTS, um universo de informação. Aproveita, porque a princípio, gente que já conhece pode te ajudar a perceber o que é perigo para que você enfrente menos perigo, enfrente um pouquinho mais de risco. Tá bom? Toma cuidado. O baita recado aí, né? E uma coisa legal, Elemar, que você comentou bom, daqui a alguns anos você acha, né? Você falou assim, olha, capacidade humana, a gente tem ali bastante tempo, e espera, né, que você falou brincando, que a gente tenha espaço ali pra gente colocar o nosso melhor dentro dos produtos que a gente desenvolve, dentro das nossas ações no nosso dia a dia. Se tem alguma tendência ali de AI que você está pensando, ou até mesmo, falando não de AI, mas assim, de dados em si, nessa transformação. Você vê a gente caminhando para um lado ali que, bom, pensando em regulação, que agora eu vejo que está uma atenção maior no tema, muito mais relevante, mas talvez um letramento das pessoas, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, a base da sociedade ali. Eu acho que começa com letramento, né? Acho que começa com você familiarizar as pessoas com o tema e depois facilitar a utilização correta, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, é o marco zero. Você precisa como apresentar um cachorrinho para uma criança, tá? Você começa mostrando, olha aqui o cachorrinho, queridão, né? Pode brincar. Aí depois se você traz a criança para perto, você passa a mãozinha junto, toma cuidado para o cachorrinho não morder, porque senão gera um trauma. Agora é hora de familiarizar e facilitar as pessoas com o tema. Eu acho que esse é o primeiro passo, é o passo zero. Passo 1, eventualmente você buscar ganhar produtividade, ou seja, vamos tentar eliminar o máximo daquelas atividades que não adicionam tanto valor e que eu faço todos os dias. Passo 2, aí é começar eventualmente a verificar quais são os potenciais mudanças, né, de negócio que a gente vai começar a viver. Para algumas áreas a mudança vai chegar mais rápido do que para outras. É importante estar antenado nisso. Mas, conselho prático aqui, tá? Eu gosto muito de uma resposta que o Jeff Bezos deu para uma pergunta. Fui perguntar para ele toda vez, cara, o que vai mudar nos próximos 10 anos? O que vai mudar nos próximos 10 anos? Ele parou e disse, essa pergunta é realmente interessante. O que vai mudar nos próximos 10 anos? Mas muito mais relevante do que o que vai mudar nos próximos 10 anos é o que não vai mudar nos próximos 10 anos. Ou seja, o que na tua atividade vai continuar sendo válido daqui a 10 anos? É válido hoje e vai continuar sendo válido daqui a 10 anos. É em torno do que não muda que você constrói a estratégia. Por exemplo, o Jeff Bezos fala que para a Amazon não vai mudar o fato das pessoas quererem um produto mais barato e entreguem em menos tempo. As pessoas nunca vão querer um produto mais caro, entreguem mais tempo. Não. Eu quero um produto mais barato e entregue em menos tempo. Eu construo a minha estratégia em torno disso. E o grande ponto é esse, é você pensar o que não muda no teu negócio nos próximos 10 anos. E aí, trabalhar para tornar fácil a acomodação daquilo que está mudando. Sensacional. Elemar, queria muito agradecer a sua presença aqui. Até perguntar se tem algum recado aqui para falar para o pessoal. Acho que você já deu um baita conselho. Se tiver algum outro recado também. Porque eu acho que se você está assistindo aí a gente, você deve ter anotado já várias lições aqui, porque foi uma baita aula que o Elemar nos deu. Obrigado. Antes de mais nada, cara, quero agradecer muito, né, pela generosidade do espaço, pela tua generosidade em conversar comigo por esse tempinho, com essa equipe toda. Vocês não estão vendo, tá? Mas tem uma galera aqui atrás ajudando a fazer esse conteúdo chegar para você. Agradecer a TOTS, que afinal de contas criou esse espaço, mais uma vez, para a gente trocar essas ideias e vamos continuar conversando. Eu estou em todas as redes sociais, então, por contato, tá? @elemarjr em todas elas. Me manda uma mensagem, vou ter um prazer gigantesco em te ignorar. Quer dizer, responder as tuas questões. Cara, vai ser bacana continuar essa conversa, bacana a gente continuar falando. Para quê? Para criar mais valor, melhor, mais rápido. É para isso que a gente está aqui, certo? Para fazer uma vida melhor para todo mundo. Afinal de contas, existe um universo de possibilidades. Vamos aprender a explorar esse universo da melhor forma possível. Elemar JR, simples, prático e rápido. Você me acha dessa forma, tá? Mas, é Elemar, não é Cleomar, Vilmar, Gilmar, Edemar, porque me chamam de todas as formas, menos de Elemar, tá? Mas tá tudo bem, Elemar JR.
Bom falar com vocês, é bom participar do Sensacional, universo. obrigada demais, Ademar. Obrigada a você que tá aí em casa assistindo um papo, espero que você tenha gostado. Eu adorei, nem vi o tempo passar. E olha só, tem mais papos tão legais quanto esse aqui na playlist da TOTOS. Então, legais não, se inscreve no canal aqui e vai lá ver, conferir vários desses vídeos super legais. Até lá! Até mais, pessoal.